Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, aqui pelo canal do Boi, transmissão pela internet e também pela TV Imaculada Conceição. Uma ótima tarde a todos. Que bom estar com vocês no dia de hoje, nesta terça-feira. Uma terça-feira na qual eu vou trazer em destaque informações a respeito do mercado do café. E eu tenho dito durante as últimas semanas, meses, a respeito dessa situação na qual a demanda nunca foi tão grande. Por outro lado, os preços também nunca foram tão baixos e isso acaba impactando diretamente o produtor de café do Brasil. Nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto no Agricultura BR desta terça-feira. Você vai acompanhar também nesta edição informações a respeito de uma importante campanha para evitar fogo na floresta, nas áreas de produção, como ter o fogo controlado e com isso evitar problemas, principalmente na região centro-oeste do país, que logo entra no período de inverno, que é mais frio e também mais seco. Você vai acompanhar aqui nesta edição do Agricultura BR informações a respeito de algo que temos falado já há algum tempo, a respeito de carne suína na China e também soja. Nós vamos trazer o entendimento da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, e também de Adolfo Fontes, ele que é analista sênior do Rabobank. E olha, nesta edição de hoje, nós vamos fazer uma homenagem a uma pessoa que eu considero um grande amigo e que nos deixou nesta terça-feira, Rubinho Catenassi. Ele faleceu nesta terça-feira e é indiscutível. A pecuária brasileira, a raça Nelore, as cidades que Rubinho acabou ajudando a construir, a se levantar, a se fortificar, Figueirão, Camapuã e aquela região toda ali, estão muito mais tristes no dia de hoje. Ainda nesta edição falo sobre este assunto, porque Rubinho está nos corações de quem o conheceu. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu entrevistei aqui no canal do Boi, mas em todas elas ele sempre estava sorrindo, estava feliz e sempre trazendo uma mensagem positiva, uma mensagem de vitória. Eu acho que essa é a grande questão que Rubinho deixou para nós, sempre a busca do melhor, a busca da vitória. Bom, e essa edição da Agricultura BR, como sempre, começa falando a respeito do mercado da soja. Começa a edição de hoje falando a respeito de levantamentos que mostram como é que estão os embarques de soja no país. Olha só, a última semana, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia do governo brasileiro, teve ali um aporte maior, média de embarque diário até subiu, foi elevada. É o grande destaque que nós trazemos aqui nessa edição da Agricultura BR. E agora, os embarques totais de soja durante esse mês de abril chegam a 6.680.000 toneladas. Um volume muito bom. Se continuar nessa pegada, nesse ritmo, vai chegar a 10 milhões de toneladas, que seria muito próximo do número que se teve no ano passado. A questão é que o line-up dos portos não vão apontando para isso, né? Não vai ter tanto navio chegando para embarcar com soja, mas vamos acompanhando. De repente, nós temos ali alguma surpresa e uma chegada maior ali para embarcar soja no país. Esse destaque que nós trazemos em relação à soja, ela mostra como é que a agricultura brasileira tem trabalhado. Nós tivemos um primeiro trimestre no qual as exportações de soja foram muito volumosas. Esse volume acontece por dois motivos. Primeiro, que parte dos produtores, eles negociaram suas safras antecipadamente, ainda no ano de 2018. E como uma parte significativa das áreas de produção teve o cultivo antecipado, ou seja, plantou mais cedo a soja, isso fez com que a colheita também, ela acontecesse também mais cedo, por isso que tinha disposição de soja para este período. O mês de abril, então, vem com 6.680.000 toneladas. Vou mostrar o comparativo com março e abril do ano passado, é o que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Você tem aqui abril de 2018 com 10.250.000 toneladas, foi o que foi embarcado no último ano, também nesse mês. Mês passado, março, contou com 9.080.000 toneladas de soja.
Abril deste ano, como eu disse, 6.680.000 toneladas, a média diária é de 477.500 toneladas por dia. Essa é a média que vai alcançando, neste momento, as exportações brasileiras de soja. Por falar em soja, no estado do Rio Grande do Sul já está considerado concluída o trabalho lá que está sendo feito de colheita. O Rio Grande do Sul, que esse ano ultrapassou o estado do Paraná no volume de produção. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Mais de 18.740.000 toneladas de soja estão sendo retiradas das lavouras do Rio Grande do Sul. Uma produção levemente maior que a safra 2017-2018 e que coloca o estado gaúcho em um novo patamar. Nessa safra, o Rio Grande do Sul vai bater o Paraná, passando a condição de segundo maior produtor de soja do país. Pesaram nesses resultados o clima favorável e o emprego de tecnologia por parte dos produtores. Tenho plena certeza que o Rio Grande do Sul está crescendo tanto em área de plantio quanto em produtividade. A gente vem se especializando em plantio direto, rotação de culturas e uso de boas genéticas, mas esse ano a gente passa o Paraná devido à grande seca que teve no estado do Paraná. Ele é um estado que já usa tecnologias tanto quanto o Rio Grande do Sul há muito tempo e tem índices produtivos muito bons. O Paraná tem produtores muito tecnificados, mas o Rio Grande do Sul está trabalhando para se colocar dentro da média do Brasil como um estado muito importante, que a soja é importante tanto para a economia municipal quanto para a economia estadual. Produtor rural e engenheiro agrônomo, Maurício de Bortoli vem aplicando todo o aprendizado na propriedade da família em Cruz Alta, no noroeste do estado. E ao longo das últimas safras, conseguiu manter o crescimento projetado. A gente vem se organizando tecnicamente para crescer em produtividade e aumentar a nossa lucratividade, que é a coisa que hoje o produtor rural mais deve buscar. Às vezes, crescer no ambiente horizontal na propriedade é muito difícil, os custos de arrendamento e aquisição de terra estão estratosféricos, então a gente tenta crescer no ambiente vertical, ou seja, na produção. É trabalhando uma boa genética, um bom manejo, uma boa fertilidade e aí assim atingindo o resultado final, que é realmente ter lucro, né, na atividade. Responsável por 40% do produto interno bruto gaúcho, o agronegócio deve continuar gerando emprego e renda para muita gente. E quem retira da terra tamanha riqueza sabe que é preciso cuidar do bem mais precioso. Essa frase para mim é um lema de vida. Meu maior bem é o solo. Quanto mais eu invisto nessa conta corrente, mais eu tenho para poder sacar. Então ela me deixa muito feliz quando eu posso extrair dela tudo de bom na produtividade. E o que tu tem feito então para extrair o melhor? Eu tenho feito muita rotação de culturas, tenho feito plantio de coberturas, tenho feito plantio de mix de plantas também. Tenho deixado no inverno alguma parte da minha lavoura descansando, produzindo bastante adubação orgânica, ou seja, reciclando os nutrientes que estão no solo. Essa adubação química que a gente faz no verão acaba sendo reciclada e devolvida através da fitomassa da planta para as novas plantas de verão que vêm no cultivo posterior. Ou seja, a gente tem pensado a propriedade como um todo, né? Tanto rotação quanto na parte de coberturas e mix de plantas. E olha, antes de começar a falar a respeito de como que vem os negócios em Chicago, dólar aqui no Brasil, esses elementos são sempre colocados aqui à disposição do produtor rural, do telespectador do canal do Boi, porque eles são fundamentais para se entender o mercado e o preço, no caso da oleaginosa, aqui no país. Um outro elemento ou fator é o prêmio pago nos portos do Brasil. Tenho dito já há mais de um mês que esses prêmios vêm caindo e eles caíram ainda mais. Ontem mesmo nós tínhamos participações de telespectadores que estavam confirmando que não estavam realizando negócios, se acompanhou aqui nas nossas edições. O pessoal está dizendo o seguinte: no Paraná, no Mato Grosso,
que assim como tenho colocado aqui nas últimas edições, os preços mais baixos têm afastado o produtor rural brasileiro das vendas. E é isso que vem acontecendo. Com esse prêmio mais baixo e quem vende com uma expectativa maior, aí de 90, 100 centes acima daquilo que está sendo colocado à disposição pelas importadoras, o mercado trava, não tem negócios e nós temos ali valores de referência muito sujeitos ao que vem acontecendo com soja em Chicago, principalmente. O dólar no Brasil até que tem demonstrado alguma estabilidade nos últimos 4 dias, mas soja em Chicago tem caído. Nesta última segunda-feira mesmo, os negócios ficavam, na maior parte das posições de curto prazo, nas 3 primeiras, abaixo de $9 o bushel. E isso influencia preço aqui no Brasil. Com o porto não tendo um prêmio adequado ou atrativo, nós temos mercado em situação travada em todo o país. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem perdendo no acumulado da semana. Nós temos aqui mais um dia de recuo e você vê que não tem mais posição nem próxima a $9 por bushel. Soja continua em recuo. Posição de maio, $8, 68 centes mais 6 por bushel, perde 8,2 centes. Julho, $8, 82 centes por bushel, também perdendo 8,6. Agosto, $8, 88 centes por bushel, queda também de 8 centes de dólar. E a posição de setembro de 2019, $8, 92 centes mais 6, queda de 8 centes de dólar nas posições de curto prazo. Portanto, vai caindo de novo, soja em Chicago, longe da referência de $9. Essa marca de $9, 9,20, ela é importante porque é o referencial de que remunera produtor norte-americano. Nesse momento não remunera e aqui no Brasil traz esse impacto negativo sobre os valores fechados aqui no país. O outro elemento, né, que nós trouxemos, já falamos do porto, que tem o prêmio baixo, soja em Chicago recua e aqui o dólar comercial vem com um valor até alto. R$ 3,94 para a moeda norte-americana, uma elevação de 0,28%, e é sobre este assunto que nós vamos falar agora. Para falar sobre dólar e também sobre a movimentação no mercado financeiro, eu converso agora com Sara Kirchhoff, que participa do Agricultura BR. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, hoje o dólar ele abriu muito próximo da estabilidade, o dia, a sessão eletrônica, inclusive com uma leve queda frente ao real, mas agora ele está subindo, como você falou. Por outro lado, o índice Bovespa também está subindo, Fabiano. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo voltou a ficar acima daquele patamar dos 96 mil pontos. Ele é influenciado aí principalmente pelas ações da Gol, ações da Cielo e olha só, ações da BRF hoje tem alta em torno de 5%, apresentaram essa alta durante a manhã de hoje, estão entre as principais altas nos destaques positivos aí do índice Bovespa, porque de acordo com o setor de proteína animal, o setor ele continua beneficiado pelas perspectivas de aumento para a China em função da peste suína africana, né, que atingiu o país asiático com diversos surtos por lá, e isso acaba beneficiando os negócios com o Brasil, que também é um importante exportador dessa proteína da carne suína. Então a BRF aparece entre as principais altas do índice Bovespa hoje, que, como eu falei, avança. Claro que o mercado hoje todo está de olho, aguardando algumas definições ainda sobre a CCJ, que vota a admissibilidade, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar às 2h30 da tarde a admissibilidade do texto da reforma da Previdência. O assunto já está sendo discutido durante toda a manhã de hoje com líderes de partidos. E lembrando que essa votação estava prevista para a semana passada, acabou sendo transferida para hoje, não ocorreu na semana passada, então ficou para hoje. O mercado está aguardando muito por isso e alguns pontos polêmicos, alguns pontos sendo excluídos aí desse texto da reforma da Previdência a pedido do chamado Centrão, Fabiano. Entre esses pontos, eu destaco aqui o fim da extinção da multa de 40% do FGTS, o Fundo de Garantia, na demissão sem justa causa
dos aposentados e também a retirada da exclusividade do Poder Executivo para propor mudanças na reforma. Tem alguns outros pontos também que podem ser retirados do texto, mas de acordo com o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, essas alterações aí elas não devem impactar naquela economia prevista pelo governo, que chega a falar inclusive em 1 trilhão, um pouco mais até de 1 trilhão de reais num prazo de 10 anos. Então isso acaba hoje influenciando diretamente os negócios por aqui. Lá fora, o que também ajuda a beneficiar a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil é que em Wall Street hoje houve uma recuperação dos negócios lá nos Estados Unidos, depois da queda de ontem por causa das empresas ligadas à tecnologia. Então hoje a Bolsa em Wall Street se recupera e ela acaba refletindo em várias bolsas aí ao redor do mundo, porque, como sempre, né, eu digo aqui, a gente está falando da maior economia do mundo, então isso impacta em outros países e acaba também favorecendo o Brasil. Outra notícia de hoje também acompanhada pelo mercado é a questão dos caminhoneiros, né, que fecharam um acordo ontem, os caminhoneiros autônomos, já durante a parte da noite, com o Ministério de Infraestrutura, e com esse acordo, aquela greve prevista, a paralisação prevista para o dia 29 de novembro, ela não deverá mais acontecer. E entre esse acordo aí está envolvido um reajuste no tabelamento mínimo do frete, que já foi um assunto tratado no ano passado para acabar com a greve lá em maio de 2018. Então, novamente, aí, se tem reajuste nessa tabela, o agronegócio e outros setores acabam sendo impactados diretamente. E isso seria para compensar aquela alta de 10 centavos no preço do diesel, que até inclusive teve a polêmica, né, envolvendo uma ligação do presidente Jair Bolsonaro pedindo para que aquele ajuste não fosse feito, mas depois o governo voltou atrás e disse que não iria interferir na política de preços da Petrobras. Então, a Petrobras fez esse aumento no combustível, no diesel, não tão elevado, não ficou acima de 5%, ficou um pouco abaixo de 5%, mas ainda assim impactando e preocupando os caminhoneiros também, né? Então, só para atualizar aqui, a gente está falando do dólar em alta, como eu falei, ele começou o dia de hoje rondando aí a estabilidade. Você falou em uma alta, Fabiano, de 0,28% e agora o dólar avança ainda mais, avança quase 0,5%, 0,49%, para o patamar dos R$ 3,95. E o índice Bovespa, atualizando aqui, tem alta de quase 2% e segue operando acima dos 96 mil pontos. Esses são, então, os principais destaques até agora. E, como eu falei, todo mundo de olho em Brasília hoje, o mercado financeiro também. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR, tem temas importantes. Inclusive, daqui a pouco nós vamos trazer uma reportagem que mostra essa reunião dos caminhoneiros, as lideranças em Brasília, nesta última segunda-feira, nessa última noite de segunda-feira. Bom, trouxemos os elementos, né? Nós temos hoje o dólar em alta, temos soja em Chicago novamente derretendo, temos prêmio pago no porto muito ruim e nós vamos mostrar agora a soja com alguma recuperação com valores no porto. E isso graças a este dólar com valor mais robusto. Com dólar mais alto, nós temos soja em recuperação nos portos brasileiros. Nós temos aqui a referência na apuração da Grãos Corretora, Santos e Paranaguá, com valores a R$ 77,00 a saca de 60 quilos. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, trazendo para você os números, os valores relacionados à soja. Vou começar o nosso editorial agora do Agricultura BR, um editorial diferente porque eu vou trazer algumas reportagens no meio e eu vou falar de novo, pode até parecer meio repetitivo, mas é porque isso impacta mesmo no agronegócio brasileiro e mundial. Questão da China e questão da carne suína e também soja. O que nós trazemos de novidade hoje? Nós tivemos a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, comentando na tarde de ontem essa questão. Daqui a pouco eu vou exibir a fala da ministra, que isso é importante para a gente ter esse entendimento. O que nós temos hoje? Essa expectativa que foi apontada pelo Rabobank de uma redução de 150 milhões até 200 milhões de cabeças num rebanho de 360 milhões de cabeças de suínos lá na China. Isso por si só já é um desastre para um país que é o maior consumidor de carne suína do mundo, tem uma produção de 52 milhões de toneladas e deve cair para 38 milhões de toneladas. Então, é uma redução forte, chega aí na casa de 30% essa queda na produção de carne suína. Este é o fator importante. E o que a gente tem dito? Que o Brasil pode ser um grande beneficiado.
Nesta semana, eu já mostrei que os Estados Unidos, né, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, vendeu em 2 semanas 100 mil toneladas de carne suína para a China. É a maior venda da história dos Estados Unidos para a China em uma semana só. Então, isso mostra que os chineses já estão precisando comprar carne. E aí, a ministra Tereza vai, no mês que vem, para a China, vai visitar outros países também da Ásia. E essa expectativa traz para o Brasil aquela de que se tenha abertura ou aquela habilitação de novas plantas frigoríficas, para carne suína, principalmente, mas também para carne de frango e carne bovina. O que é que nós acreditamos? Que a China vai precisar comprar outros tipos de proteína, não tem como fazer uma aquisição tão grande de carne suína assim no mercado internacional. O mundo não tem essa carne suína toda, mas consegue suprir através de outros tipos de cortes, outros tipos de carnes. E é sobre este assunto, de que deve ter uma leve redução na exportação da soja, ministra concordando com os editoriais aqui do Agricultura BR, e uma grande oportunidade de se ganhar, de se elevar os embarques brasileiros através de carne suína, que aí o valor agregado é muito mais interessante. Acompanhe a fala da ministra. Hoje, com o problema lá que vem se agravando, a gente vê uma grande oportunidade do Brasil ocupar parte desse espaço. Mais de 60 empresas brasileiras produtoras de carne de aves e de carne suína tentam obter novas licenças do governo chinês para exportar para o país. Apenas 9 foram habilitadas. Para os representantes do setor, o momento é crucial para ampliar as exportações. Aí você viu a ministra Tereza Cristina, o pessoal colocou ali um pouco a mais, mas a ministra ela comenta exatamente esse fator, né, essa oportunidade que se tem de negócios com os chineses. E aí, nesta manhã, o nosso consultor de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, foi conversar com Adolfo Fontes, ele que é analista sênior do Rabobank, e comentando esses números do Rabobank que eu comento, né, tem aí cerca de 14, 15 dias que o Rabobank divulgou esses dados, são os mais alarmantes em relação à situação da peste suína africana lá na China. E ele comentou o mercado chinês, mercado de carnes, e você acompanha essa entrevista agora. Tem gente no Brasil, no mundo inteiro, e você se reúne periodicamente para discutir a situação da situação global, vendo a questão local de cada um deles. A grande notícia que a imprensa divulgou nos últimos tempos foi o seu colega que está em Beijing, na China, a respeito da situação atual do controle da peste suína africana. Falou-se num número que pode chegar a 200 milhões de cabeças de suínos que ou morrerão ou serão abatidos em abate sanitário. Como é que você vê isso no mercado de carnes daqui para frente? Na realidade, a projeção está trazendo agora uma informação bastante impactante, né? A gente tem aí uma expectativa que a produção de carne suína na China caia entre 25% a 35%. Isso significa uma redução aí acima de 10 milhões de toneladas de carne que deixam de ser produzidas esse ano no mundo, né? E como consequência disso, a China vai ter que importar não só carne suína para vamos dizer assim, suprir parte desse gap, mas também vai precisar aumentar a produção interna de frango, de carne bovina e importar adicionalmente também carne de frango e carne bovina do mundo todo, né? O Brasil se posiciona de uma maneira bastante relevante nesse cenário. A gente deve ver, a partir do segundo semestre, principalmente, o Brasil exportando muito mais carne suína para a China, mas também incrementando as exportações de carne bovina e carne de frango por conta dessa tragédia que acontece na China agora, que é a relação à peste suína africana. Doutor Adolfo, mas a grande questão no Brasil que se comenta hoje é a seguinte, veio uma missão sanitária o ano passado, em novembro, a informação que nós tivemos foi que teriam verificado as questões dos frigoríficos já pré-homologados, porém até agora não saiu essa definição. Carne bovina, nós temos apenas 16 frigoríficos habilitados, poderia se habilitar mais 14. Você, na sua opinião, na avaliação de vocês, você acha que isso poderá acontecer ainda no primeiro semestre? Olha, a gente acha que essa pressão para a China ter que importar um volume adicional deve começar a partir do segundo semestre, né? Lembrando que a China tem estoques bastante relevantes de carne congelada suína, com a maneira do governo aí intervir no mercado, que é tão importante para a economia chinesa. Então esse estoque agora está sendo
consumido na realidade, né? E você também tem aquele primeiro momento em que, se você é um produtor de suínos na China e o vírus está se aproximando da sua propriedade, você manda os seus animais para abate e como consequência a sua produção aumenta no primeiro momento, né? E você diminui a necessidade de importação. Então essa pressão deve acontecer de uma maneira mais relevante a partir do segundo semestre, talvez já a partir do mês que vem a gente comece a sentir já o sinal mais claro de uma demanda mais firme da China para todas as proteínas animais. A China deve ter centenas de milhares de pequenos produtores que produzem suíno. Vai haver uma mudança radical daqui para frente? Eles vão virar granjas coletivas ou algum outro modelo, não esse modelo mais artesanal de fundo de quintal? Sim, a visão do Rabobank na China, né, local, é exatamente essa, que o governo já tem estimulado essa transformação da indústria de suínos na China, né, de uma indústria de fundo de quintal, como você bem colocou, para uma indústria mais profissional. Então, aquelas pequenas propriedades, elas estão realmente se transformando em grandes propriedades. O número de propriedades está diminuindo com um número maior de animais e os frigoríficos que abatem os animais também estão diminuindo em número e aumentando em capacidade, uma profissionalização da indústria de suínos que tem consequências para toda a cadeia, também para a cadeia, por exemplo, de nutrição animal na China, que deve ficar mais profissional e utilizar mais farelo, por exemplo, do que vinha utilizando de maneira proporcional antigamente, né? Para fechar a nossa conversa, Adolfo, quanto tempo os seus colegas que estão lá imaginam que a China poderá voltar ao normal, supondo que ela controle nesse momento o surto de peste suína africana? A primeira expectativa é que a partir do segundo semestre do ano que vem, há uma pequena recuperação em termos de tamanho de rebanho, né, de suínos na China, e vai levar pelo menos aí 2, 3 anos para que eles consigam restabelecer o rebanho que foi calculado em 2018. A China hoje consome 6 quilos de carne bovina, 6, 7 quilos de carne bovina por habitante. Como ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se aumentar 1 quilo, vai ser 1 milhão e 400 mil toneladas a mais de carne bovina que vai consumir? Olha, realmente, a China tem duas questões, né? Agora uma questão pontual de aumento de carne bovina como consequência dessa queda na produção de carne suína, mas também uma mudança estrutural da geração Y, né, da geração dos mais jovens ali, que preferem realmente consumir um pouco mais de carne bovina em restaurantes, em fast food. E essa transformação ela vai acontecer não só em curto prazo por uma questão aí emergencial, mas a longo prazo por uma questão de mudança do hábito do consumidor. E o Brasil, mais uma vez, aí se colocando como um grande player para entregar parte dessa demanda adicional que a China deve ter para a carne bovina nos próximos anos. Muito obrigado. Essa é uma boa notícia para o senhor e para a senhora que se dedica à pecuária, já que o grande mercado do futuro, a China já é hoje o maior comprador do Brasil e com certeza vai se consolidar. É isso aí. Obrigado, Adolfo. Um bom trabalho a vocês. A entrevista aconteceu há pouco, aqui em Campo Grande. Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank, comenta os dados que nós temos trazido do Rabobank Internacional e a nossa visão de que China vai ter que habilitar indústrias frigoríficas, plantas frigoríficas de suínos aqui no Brasil. Isso é o que é acertado, é uma questão assim meio que é mais do que uma expectativa dessa visita da ministra Tereza Cristina à China. Eu lembro que o embaixador chinês aqui no Brasil já sinalizou como positivo, que deve acontecer mesmo. Então, são situações importantes. A outra é em relação à elevação do consumo de outras carnes. Ali, o João Pedro com o Adolfo, eles destacaram bastante a carne bovina. Isso deve acontecer mesmo. Essa é uma expectativa lógica, porque não tem carne suína o suficiente, mas a China também vai precisar comprar carnes mais baratas, como a carne de frango. Então, o volume de carne de frango também deve se elevar na importação chinesa, e a gente espera que o Brasil seja contemplado neste fator. Daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai ver como é que ficou ou finalizou aquela reunião entre as lideranças dos caminhoneiros e aquela discussão de greve que pode trazer prejuízos ao país. Vamos saber também do mercado do milho daqui a pouco no Agricultura BR. E na noite desta última segunda-feira, uma reunião na qual participaram lideranças dos caminhoneiros do país, discutiram os fatores ligados ao diesel, óleo diesel, em como que ele está sendo recomposto o seu fator de preço, questões ligadas à possibilidade de greve e chegaram a um acordo. É o que você acompanha agora na reportagem. A reunião de segunda-feira terminou depois das 9 horas da noite. Mais de 30 representantes dos caminhoneiros
participaram das discussões com técnicos do Ministério da Infraestrutura. No final da noite, o ministro Tarcísio de Freitas divulgou uma nota oficial que, entre outras promessas, anunciou o compromisso com os caminhoneiros de repassar o custo do diesel para a tabela de fretes. Eu acho que nós conseguimos administrar essa condição de momento e não deve haver paralisação de caminhoneiros nesse momento, porque eu acho que a representação dos caminhoneiros aqui está conseguindo conversar e negociar com o governo. Da minha parte, eu peço aos caminhoneiros que se acalmem e que esperem sim. Essa semana o Dilmar ainda eles vão protocolar, assinar esse documento essa semana e a partir dessa semana o caminhoneiro pode começar a ligar para os seus sindicatos, tal empresa, tal embarcador não está pagando. Eles vão até lá, é um gatilho que já existia, é o gatilho que precisava ser disparado na lei. Uma nova rodada de negociações está marcada para amanhã. De Brasília, Odacil Canepa. O Agricultura BR segue agora falando a respeito de milho aqui no nosso programa e o destaque fica por conta do levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, trazendo pontuações de como que anda a cultura no estado de Mato Grosso. O volume exportado de milho em março foi de 891.940 toneladas. E só de Mato Grosso foram embarcados 148.670 toneladas. Com isso, os embarques do cereal mato-grossense na safra 2017-18 já acumulam 17.380.000 toneladas, o que representa 69,36% nas exportações de milho do país. A participação do estado é considerada a maior desde a safra 2008-2009. De acordo com os economistas do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, além do estado se destacar como o maior produtor de milho no Brasil, ainda apresentou uma produção proporcionalmente maior na safra 2017-18 em relação aos demais estados produtores, visto que algumas regiões brasileiras apresentaram redução da área cultivada e a estiagem no período de desenvolvimento das lavouras. Assim, resta pouco para a finalização das exportações da safra 2017-18. E até lá, o IMEA projeta que Mato Grosso alcance um volume total de 17.620.000 toneladas. No estado, o preço do milho apresentou recuo de 1,70% na semana passada e a desvalorização segue sendo influenciada pela cotação da Bolsa B3, sobretudo o reflexo da entrada da oferta da segunda safra no país. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E por falar em milho, a Conab agendou mais um leilão agora com oferta de 50.000 toneladas do milho para esta quarta-feira. E é sobre este assunto que eu falo com a Sara Kirchhoff, que volta à Agricultura BR. Sara. Isso mesmo, Fabiano, mais um leilão de milho aí da Companhia Nacional de Abastecimento. E como o Valdir Pacheco estava falando, né, Mato Grosso, o maior produtor de milho do país, e claro que os estoques vêm de lá, né? Todos esses estoques aí são 2 editais diferentes, mais de 10 lotes de milho que serão oriundos, portanto, do estado de Mato Grosso para outras regiões do país, especialmente aquelas que não têm uma oferta de milho assim tão significativa e precisam do produto que serve de insumo aí para a ração animal, tanto de aves quanto também de suínos. Então serão ofertadas, como você falou, 50.000 toneladas de milho. O leilão acontece amanhã, a partir das 9 horas da manhã, e tem um diferencial agora. A quantidade, Fabiano, por CNPJ ou por CPF, que era de 500 toneladas, agora passou para 1.000 toneladas. Só que o edital ele ressalta que todas as seções ou também as filiais de uma empresa dentro da mesma unidade de federação são considerados no mesmo CNPJ, é importante, ainda que com sufixos diferentes. De qualquer forma, a quantidade por CNPJ ou por CPF aumentou e pode participar qualquer pessoa, exceto aqueles que tenham como atividade principal a atividade de comerciantes. Como eu falei, o milho ele sai de Mato Grosso e os valores aí do produto, das sacas, né, variam entre R$ 16,90 e até R$ 22,00, isso sem considerar o frete
e sem considerar também o ICMS. E o milho ele vem de diferentes safras, tem de safra de 2012, 2013 e de outras safras também. Então, mais um leilão aí da Companhia Nacional de Abastecimento. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias, daqui onde nós falamos do centro de São Paulo, ela é contratada pela Conab para realizar esses leilões aí dos estoques públicos. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação, uma boa tarde para você e até mais. Ela que volta comigo na edição das 17h20. E a Conab divulgou nesta terça-feira os números finais para a campanha 2018-2019 da safra sucroalcooleira do país. Como já dissemos muitas vezes nessa edição, uma safra totalmente alcooleira, com muita produção de etanol e pouca queda na produção de açúcar. Vamos ver a de etanol primeiro, porque a safra de etanol encerrou dessa maneira, com 33 bilhões 580 milhões de litros produzidos, uma alta de 23,3%. Quem caiu um pouco mais de 17%, foi a produção de açúcar no Brasil. Vamos ver então como é que ficou então a produção de açúcar no Brasil. A produção de açúcar, de acordo com a Conab, ficou em 31 milhões 350 mil toneladas, de acordo com os dados apresentados pela Conab nesta terça-feira. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre café e você vai poder participar conosco. Nós vamos falar a respeito desse assunto tão, que incomoda o cafeicultor. Nós temos a maior demanda, talvez, internacional da história e os preços mais baixos também. Então participe, mande a sua opinião, mande no WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. E o assunto por aqui agora é o café. E é inevitável, eu não gostaria de estar comentando, como temos falado nas últimas semanas, a respeito dos impactos do preço do café de Nova York sobre o café aqui no Brasil, sobre os preços praticados aqui no Brasil. Então você, amigo produtor de café arábica, principalmente, Minas Gerais é o maior produtor do mundo de café, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e outras praças que possuem produção de café arábica, é inevitável falar disso. Por quê? Porque a expectativa, inclusive, de médio prazo, não é de um encerramento dessa crise. Essa crise que aplaca os preços praticados do café no cenário internacional estão longe de encerrar. E essa é uma questão que ocorre, de preços muito baixos, achatados, que não remuneram o produtor brasileiro. E eu falo do produtor brasileiro e até deixo de lado os demais produtores, mesmo colombiano e outros países que produzem café arábica, porque o café do Brasil, principalmente com a mecanização, ele acaba trazendo uma pressão muito forte sobre esses outros países que não conseguem acompanhar essa produção. E aí nós temos um seguinte cenário, uma demanda lá em cima. A demanda de café é alta no mundo todo, talvez a maior demanda de todos os tempos. E o preço do café de quem produz, a maior parte, que é o Brasil, está aqui, ó. E aí, essa relação aqui é que traz esse cenário desolador, podemos dizer assim. Estou para dizer que desde o final de fevereiro, aí o pessoal aqui na minha produção está me dizendo, desde o final de fevereiro mesmo, Fabiano. Desde o final de fevereiro, nós temos os valores negociados para as posições de curto prazo com café na Bolsa de Nova York, café arábica, que é a preferência internacional em qualquer cafeteria e na sua casa também. Nós temos valores por libra-peso abaixo de $1. Esse preço abaixo de $1, na hora que nós trazemos, que faz o cálculo dos negócios para reais, que você faz a conversão para sacas, reais, joga o preço do café lá embaixo. O cenário é tão absurdo, e eu não estou falando nem em deflacionar preço. É um equívoco você pegar um preço lá de 2012, 2010, 2009, comparar com o preço atual e falar que não, subiu ou desceu. É errado. Porque você tem todo um processo de deflação sobre esse cenário, sobre esse tempo transcorrido. Mas a situação é tão grave que os preços atuais chegam a ficar mais baixos do que aqueles valores absolutos, lá do ano de 2012.
Então, situação gravíssima para o produtor de café. E mais, nós temos uma situação, um impacto das últimas produções, principalmente a última safra, que foi recorde de café no Brasil. Então, uma produtividade elevada, um resultado de produção muito alto para o arábica. E este ano, mesmo com a chamada bienalidade negativa, não é positiva esse ano, né, vai ter uma produção menor, mesmo com uma produtividade menor, a produção será boa. Ou seja, a produção vai ser menor mesmo, mas com uma produtividade alta, faz com que se tenha, mais uma vez, um resultado final de lavoura muito alto no Brasil, o que não é ruim, mas, de qualquer forma, faz com que isso tenha mais pressão sobre o mercado. Um outro fator, essas desvalorizações que nós temos sobre a moeda brasileira. Em qualquer outro produto exportado, quando você tem, no caso dos frigoríficos, você sabia que a indústria frigorífica bate recorde atrás de recorde mensal com as exportações de carne bovina? Bate. De vez em quando a gente traz, uma vez por mês a gente fala sobre isso aqui no Agricultura BR. Por que que isso acontece? Em reais, na hora que você traz a conversão, você vê que mesmo com uma situação, às vezes, que o preço internacional da tonelada não é tão bom para a carne bovina, no caso, você tem ali valores mensais em reais que são recorde, é um recorde atrás do outro quando falamos de exportação de carne bovina. Você vê também a produção de soja travando ou destravando de acordo com o dólar. O dólar está alto, o pessoal vende mais, porque a conversão em real é positiva. Onde não acontece isso? É com o café. Por quê? Quando o dólar sobe ou o real desvaloriza, aqui no Brasil, o produtor não é beneficiado com isso, não. Porque é o dólar subir e, teoricamente, você tem um valor melhor em reais, que o pessoal lá em Nova York joga o preço para baixo. E aí, situação, meu amigo, é bastante difícil para o cafeicultor. É por isso que eu vou mostrar agora como é que vem café negociado em Nova York. Nós trazemos aqui a plataforma Ice Filters, é dessa plataforma que eu estou falando. Essa que já não temos preços. Aqui, as 4 posições abaixo de $1 é desde março. Agora, as 2 primeiras, abaixo de $1, é desde o final de fevereiro. Você vê aqui maio com 90 centes mais 90 libra-peso, julho 93 centes mais 5 a libra-peso, setembro 95 mais 40 por libra-peso, dezembro 99 mais 15 a libra-peso. Essa situação que nós temos, estabilidade aqui para os negócios com o café em Nova York. Então, a situação é grave, sim, é de preocupação para o cafeicultor. Mas o que nós temos dito aqui no Canal do Boi, no Sistema Brasileiro do Agronegócio? Que há possibilidades de se trazer uma renda diferente para esse cafeicultor brasileiro. Todo cafeicultor, mesmo com áreas muito pequenas, ele tem ali níveis de produção de café. Tem um café de qualidade média, um café de qualidade mais baixa e um café de qualidade melhor, chamado especial. Se ele for tentar negociar esse café especial sozinho, ele não consegue, ele acaba não recebendo como se fosse um café médio. Mas o que acontece hoje? Há a possibilidade dele conseguir, através agora de uma proposta que está sendo feita pela BBM e pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, de negociar esse café especial, esse café melhor, junto com mais centenas de cafeicultores em valores mais interessantes, porque todo produtor de café tem essa produção. Então, é importante o cafeicultor nacional buscar esse tipo de solução, porque a situação tem se agravado nos últimos meses e os cenários não são de melhora quando falamos dessa negociação internacional. A verdade é que o Brasil, por ser o maior produtor e exportador de café, precisa de um outro balizador além da Bolsa de Nova York. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre as últimas notícias dessa edição do programa. Vai acabar um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco nós vamos ter uma oferta sensacional. Eu estou falando desse shopping, primeiro shopping cimental brasileiro, que está fazendo muito sucesso, tem acompanhado, feito negócios aqui pelo Canal do Boi. Eu fico bastante orgulhoso, fico feliz aí pelo pecuarista que está conhecendo a raça, ou quem já conhece a raça, tem sabido um pouco mais a respeito dela. Então, daqui a pouco a gente volta com as últimas informações desta edição da Agricultura BR e você também vai poder fazer aí negócios e ótimos negócios com a raça cimental. Eu volto já. Olha, outono e inverno no centro-oeste do país representa um clima mais seco, chove menos
e uma probabilidade maior de incêndios no campo. Por conta disso, instituições do estado de Mato Grosso do Sul lançaram nesta última segunda-feira uma campanha contra esses incêndios, uma campanha preventiva, é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Vinícius Souza. Queimar é crime. Esse foi o tema de lançamento da 7ª campanha de prevenção e combate a incêndios. Nós temos toda uma estrutura de rede junto com as empresas que também têm toda uma estrutura de combate a incêndio. Os produtores rurais de floresta têm uma estrutura de combate a incêndio. Então a ideia é prevenção e, caso ocorra, a gente conseguir fazer um combate mais rápido possível para que esses incêndios não se alastrem. O secretário pontua que hoje o produtor rural está mais atento a esse assunto. Ele tem a consciência hoje dos impactos na sociedade e ele já está muito mais preparado. Então, normalmente a gente recomenda nesse período ao produtor todos os aceros que ele precisa fazer. Então, o produtor ele já começa agora também a fazer uma série de medidas dentro da sua propriedade para que, caso tenha um incêndio, ele consiga minimizar os impactos na sua propriedade. A campanha fomenta que as queimadas podem destruir plantações, matar animais, provocar a perda da biodiversidade, gerar prejuízos econômicos e até a vida se torna vulnerável. O produtor rural que fizer uma queimada e não for uma queimada autorizada, ele pode ser multado e essa multa não é barata, então a gente sabe da situação que é. Nós vamos entrar num período crítico agora, que é o inverno, então o fogo acontece praticamente de forma natural, tem muito material combustível seco e acaba gerando um risco altíssimo. A conscientização é o foco. Por isso, algumas atitudes, como, por exemplo, atear fogo na pastagem cultivada, deve ser evitada. O efeito a curto prazo é positivo, mas a longo prazo os resultados podem ser desastrosos. Então a gente hoje está fazendo essa campanha para não acontecer mais isso. Em alguns casos especiais você coloca fogo, se apaga o fogo com fogo, mas de forma geral a gente não pode aceitar mais isso nesse momento que a gente está, porque é um crime ambiental realmente colocar fogo. Atualmente, o estado de Roraima lidera o ranking dos estados com maior focos de incêndio. Em seguida, o estado de Mato Grosso. Os dados são apontados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mato Grosso do Sul ocupa hoje o 4º lugar no ranking dos estados com maior número de incêndios. Os principais focos estão localizados na região do Pantanal. Foi pensando nisso que a Reflore, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado, lançou o curso Coordenador de Brigada de Incêndio. Existe até com o apoio do Senar, existe então um curso de treinamento de brigadas. Então, o proprietário rural ele pode mobilizar o seu contingente, seu pessoal, né, para ter conhecimentos de confecção, por exemplo, de abafador, de como confeccionar o acero, né, de como fazer a primeira resposta. E quem faz esse treinamento é o Corpo de Bombeiros, em parceria com o Senar. De Campo Grande, Vinícius Souza. Trago as informações finais dessa edição da Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem a soja negociada em Chicago neste momento. Soja vinha caindo e agora a soja despenca. Derrete soja em Chicago neste momento. Olha só, a situação é tão feia aqui que vai dando 8,63 no mais curto prazo, julho $8,76 o bushel, agosto 8,82, setembro $8,87 por bushel, posições perdendo entre 13 e 14 centos de dólar nesse momento, derrete mercado da soja em Chicago. Na edição 3 de hoje, às 17h20, eu explico essa situação que está ocorrendo no dia de hoje, já com o mercado fechado nos Estados Unidos, mas é grave, soja vai caindo e caindo forte lá na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar comercial neste momento. Dólar comercial com alta de 0,28%, a R$ 3,94 é o que nós temos agora para a moeda norte-americana. Também você, às 17h20, vê o fechamento para o dólar. Olha, essa edição é dedicada a um amigo, é um amigo querido que resolveu nos deixar antes do horário combinado, antes da data combinada, e Rubens Catenacci, ele foi extremamente importante, e é extremamente importante, para a raça Nelore no Brasil, para a pecuária brasileira, posso dizer aqui, para uma região inteira do Mato Grosso do Sul, para as cidades ali onde ele ajudou a construir uma série de fatores ali, a chamada Areia Santa, né, que ele ajudou a desenvolver a cidade de Figueirão, Camapuã, a chamada Pontinha do Coxo também. São
legados que ele deixa para a pecuária brasileira, para o desenvolvimento. Tá aí acho que uma das entrevistas que eu realizei com o Rubinho Catenassi, ele lá com a nossa amiga Maiara, que é produtora rural e assessorou o Rubinho durante bastante tempo. Ele, em alguma das entrevistas dele aqui no canal do Boi, a gente agradece ao Rubinho, né, tudo que ele ajudou. Eu chamava ele de menino, né, o garoto Rubinho, porque ele estava sempre animado, sempre dizendo que dá para fazer, que se consegue, que o melhor é algo que tem que ser buscado todos os dias, e foi assim que ele levou o seu trabalho, a pecuária brasileira e a raça Nelore, da maneira como ele atuou. Então, nossos agradecimentos a essa edição da Agricultura BR agradece o Rubinho Catenassi, dedicada a ele que agora está com o pai, né? Então, bom descanso a ele. Eu desejo a todos uma ótima tarde, deixamos essa homenagem a esse grande pecuarista, mas principalmente uma figura humana fantástica. A todos uma ótima tarde e até mais.